Olá pessoal, bom dia, a paz. E aí, tudo bem com vocês? Eu gostaria mais uma vez de estar compartilhando com vocês a minha devocional de hoje, um dia cheio de bênçãos, da graça do Senhor, no nome de Jesus. Hoje nós vamos meditar no livro de Lucas, capítulo 22, o versículo 61. Esse é um texto muito conhecido, fala do apóstolo Pedro quando ele nega a Jesus por 3 vezes, dizendo que não o conhecia. E aqui no versículo 61 aconteceu algo, um impacto na vida de Pedro. Diz assim: virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se de cada palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Sabe, queridos, nesses versículos, nesse texto, nós podemos ver muitas coisas marcantes na vida de Pedro, como, por exemplo, a identidade de Pedro, que ele já havia obtido por andar com Jesus, porque várias vezes as pessoas olhando para ele vai dizer: você é um dele, você andava com ele, você caminhava com ele, e Pedro não podia mais negar que ele fazia parte da equipe de Jesus. Acredito eu que até o falar de Pedro muitas das vezes parecia com Jesus. Talvez algumas pessoas poderiam dizer: você fala como ele. Mas eu quero trazer aqui a atenção dos irmãos, que é que nesse momento de fraqueza de Pedro, quando Pedro ele nega Jesus por causa de algumas circunstâncias, a Bíblia vai dizer, irmãos, como nós acabamos de ler, que Jesus, quando ele estava passando, Jesus ele olhou atentamente para Pedro. E o que eu quero observar aqui nesse olhar de Jesus, sabe, queridos, que não é um olhar de condenação, não é um olhar de julgamento, muito menos um olhar de rejeição. Quando Jesus ele olha para Pedro, talvez, irmão, se Jesus pudesse falar com Pedro ali naquele momento, talvez Jesus estaria dizendo: Pedro, não se preocupa, Pedro, eu te entendo. Talvez Jesus falasse com Pedro: Pedro, foi para isso que eu vim, foi por causa disso que eu vim. Sabe, queridos, algumas pessoas elas podem olhar para nós com certos tipos de olhares, talvez com um olhar de superioridade. Outras pessoas também podem estar olhando para nós com um olhar de condenação, nos condenando por causa de alguma coisa que falhamos ou cometendo. Outras podem também estar fazendo um julgamento da nossa vida. Até mesmo pessoas olham para nós com olhar de rejeição, nos rejeitando. Outros olham com um olhar de incredulidade, não acreditando em nós. Mas ao contrário de Jesus, quando ele olha para nós, o olhar dele é um olhar de amor, é um olhar de afeto, é um olhar, querido, de compaixão. Da mesma forma que ele olhou para Pedro nesse momento que Pedro estava passando, ele olha também para nós. Marcos 10, 21 vai dizer que quando um jovem rico se aproximou de Jesus, e Jesus, ele olhando para ele, vai dizer que Jesus, ele o amou. Jesus também já conhecia o coração daquele jovem, mas aqui eu acredito que é o olhar que Jesus, quando ele olha para nós, é um olhar de amor. Porque Jesus sabe, querido, que nós somos fracos, mas Jesus também entende que nós estamos cada dia nos esforçando mais para se tornar igual a ele. E é esta mensagem que eu quero deixar para você hoje, querido. Não se preocupa com os olhares das pessoas para você. Se elas te menosprezam ou te diminuem, saiba que nesse instante, nesse momento, os olhos de Jesus estão voltados para você, querido, onde você está. Provérbios 15, 3 diz isso: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E o olhar de Jesus é um olhar diferencial. Foi um olhar que Pedro nunca esqueceu.
um olhar que o fez retornar aos seus sentidos e ao arrependimento. Que você, vendo Jesus te olhar nessa manhã, o seu coração se encha de amor, se encha de alegria, se encha de felicidade, porque o Senhor, Ele te ama, em nome de Jesus.